Fala empresários, tudo bem? Sou Felipe Meirelles, especialista em finanças empresariais e eu tô aqui para te falar hoje. Pare de culpar a política, os governos, os governantes da falta de crescimento do seu negócio. E eu vou te provar hoje que isso não impacta diretamente no seu negócio. Você pode crescer, sua empresa pode prosperar mesmo em ambientes que não são totalmente favoráveis ao empreendedorismo. Vamos puxar alguns dados aqui. Nessa minha conversa com você, eu vou te provar que muitas empresas prosperam mesmo em crises. Então, pare de dar desculpa que a sua empresa não cresce por causa de político X, político Y, por causa de governos. Isso, pessoal, é uma falta de controle, é uma desorganização, é uma falta de planejamento que geram todos esses impactos. Então eu estou aqui hoje para te provar que um ambiente muitas vezes controverso pode muitas vezes alavancar o seu negócio. O objetivo desse vídeo aqui é desmistificar a ideia de que empresário precisa depender da política para crescer. Ok? E eu vou te provar com dados e exemplos reais aqui que o maior obstáculo está mesmo na má gestão do nosso negócio. Vamos pegar alguns dados aqui históricos do Brasil, tá? Principalmente focando em pequenos empresários. Então vamos pensar em 2014 a 2016 no impeachment, que gerou uma crise, gerou um caos aí na economia. Realmente o PIB caiu 7% em 2 anos. Mas as micro e pequenas empresas passaram de 4 milhões para 6 milhões e meio, tá, nesse ano. Então assim, a gente teve um crescimento na abertura de micro e pequenas empresas. Pode falar, mas por causa da crise o pessoal foi empreender. Tudo bem, por causa da crise o pessoal foi empreender e acabou tendo algum sucesso. Então assim, esse mercado cresceu nessa crise aí, nesse impeachment, gerando todo esse caos, mas o empreendedorismo cresceu. E eu falo muito isso, o brasileiro ele é muito empreendedor. O problema é o que a gente falou, é a falta de gestão, o desconhecimento em gestão financeira. A gente não é educado nas escolas para gestão financeira de empresas, de negócio, de pessoal. Então a gente acaba tendo essa deficiência em gestão de empresa e gestão financeira como um todo. Mas o brasileiro é empreendedor. Ele faz, ele corre atrás, ele sabe vender. Ele sabe entender o produto que o mercado está precisando. Muitas vezes ele precifica ali pensando, né, muito no concorrente e tal. Então ele entende da venda, ele entende de criação, tá? O que falta para o Brasil é gestão. E aí esse crescimento de 58%, mesmo com o Brasil derretendo, a economia indo super mal, o PIB caindo, mas o empreendedorismo no Brasil crescendo. Então é um sinal claro, né, de que mesmo com uma crise, o mercado cresceu, tá bom? Porque isso gera emprego, isso movimenta a economia, mesmo com um mercado não favorável. Quem para reclamar, ele não cresce, tá? Mas quem age, abre uma empresa e faz acontecer, isso sempre volta, tem um retorno e isso acaba movimentando a economia de uma certa forma. Pandemia, 2020, mais essa guerra política, né, de esquerda e direita no Brasil. Então teve o lockdown, o STF versus o presidente, a economia não estava indo bem. E sabe o que aconteceu? 3 milhões de empresas abertas. Recorde até então na pandemia de empresas abertas. E explosão dos negócios digitais. Delivery, produtos essenciais, fábrica de embalagem, cresceu muito na pandemia. Porque como estavam todos os mercados fechados, então o delivery aumentou, as entregas aumentaram. A indústria de embalagem aumentou muito, eles não estavam dando conta. Tem um cliente que ele aumentou em 100% a produção dele nessa época de pandemia. Então a empresa explodiu de venda, tiveram que contratar mais gente, tiveram que contratar consultorias especializadas para a gestão da empresa, porque a empresa era pequena. E aí com a pandemia, né, com essa escassez de embalagem, eles tiveram que dobrar a produção aí. Então foi um mercado que cresceu bastante também, tá? E depois vimos em 2023 governo novo e a incerteza total da economia, para onde a gente ia ir, economia política no Brasil, né? A gente não sabia para onde ia. E aí um novo recorde, mais 4 milhões de empresas abertas no Brasil. E as pequenas e médias empresas cresceram 7,2%
na média geral. Então, mesmo em incerteza de mercado, em governo novo chegando, depois de uma pandemia, ninguém sabia ao certo onde a economia ia e tivemos um aumento aí nas pequenas e médias empresas abertas no Brasil. E setores de beleza, alimentação e serviços financeiros tiveram uma alta muito forte. Então, quem está investindo nesses setores hoje sabe que essa alta também se deve um pouco a essa pós-pandemia. E aí, gente, todo ano tem alguém reclamando da política, mas também todo ano tem alguém enriquecendo, né? Crescendo no negócio, a empresa crescendo, aumentando funcionários. Então, assim, será que realmente o problema é a política, é os governos, ou não? É um artifício que a gente usa ali para não fazer a nossa parte e não ter uma solução para o nosso problema real. Porque o nosso problema real, a gente sabe qual que é. É falta de planejamento, é falta de gestão, é não entender os nossos números, é não sentar para ver os números da nossa empresa, entender os preços dos nossos produtos, precificar da forma correta para entender nossas margens. O que realmente trava a empresa é a falta de gestão. Se você quer saber o que segura a sua empresa, não é a política, não é o governo, não são as regras agora, novas regras fiscais que estão vindo, mas é a falta de planejamento. Pô, ano que vem vai mudar a regra fiscal? Beleza, o que eu preciso fazer hoje para estar enquadrado amanhã e manter a minha margem? É isso que a gente precisa saber. Mas o empresário não faz, ele não sabe o que entra e o que sai na empresa. Ele trabalha com uma margem apertada e acha que está tendo lucro, mas é uma ilusão isso, né? Porque realmente ele não sabe quanto está tendo de lucro e se está tendo lucro no negócio. Então, assim, é uma precificação errada do seu serviço ou do seu produto. Você precisa entender essas coisas básicas da empresa, essa gestão básica do seu negócio para você ter um lucro ali no final. Então não é o governo que está comendo o seu lucro, é a sua desorganização. A partir do momento que você começa a organizar o seu negócio, você já não pensa nessa retórica, porque a política está assim, o governo está assim, a economia não sei como é que vai ser. Então, assim, a gente precisa primeiro olhar para o nosso negócio e parar com essa falácia, colocar a culpa em um, em outro, em fulano, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. A gente vai continuar com o mesmo discurso e a nossa empresa não vai crescer. Existe também a falta de posicionamento e estratégia comercial. Então, o produto mal definido, a comunicação ruim e o preço mal calculado do seu produto ou do seu serviço. Então, todos esses fatores impactam num mau resultado do seu negócio. Tá? Então, assim, defina um produto que faça sentido com o que você está querendo oferecer para o seu cliente, ou produto ou serviço, tá? Defina ele de uma forma objetiva, faça uma comunicação em cima desse produto de uma forma objetiva também, olha, o que eu estou vendendo é isso aqui, o que eu quero entregar é isso aqui, e defina um preço, e calcule a sua margem, tá? O quanto que você quer ganhar ali na venda de cada produto. E definir margem, pessoal, passa por questão de custo fixo e custo variável. Se você ainda não sabe qual é o seu custo fixo, o custo variável da sua empresa, você precisa sentar, você precisa rever esses números para ver se você está tendo esse lucro no final. Sente, planeje, faça o beabá do negócio, porque isso aqui é coisa básica, pessoal. Se vocês não têm isso, você precisa rever esses números. Porque assim, imagina um navio sem direção. Esse é o seu negócio sem número. Você está navegando e você não sabe para onde você está indo. Sua empresa não sabe para onde está indo, não tem um objetivo. E a falta de planejamento também reflete isso na sua comunicação com o seu público. Então, a gente falou, vamos pensar aqui em Instagram, Facebook, site. Muitas vezes a empresa tem um site, mas você entra lá, você não entende nada, você não consegue comprar o produto da pessoa, você não consegue entender o serviço que ela tem. No Instagram também, você entra, a empresa tem o Instagram, você entra lá e assim, é mal definida a comunicação, não é objetiva, não é clara, você não entende muito bem o que a empresa está querendo te vender, te oferecer ali, te comunicar. Esse processo de posicionamento e estratégia comercial passa por todos esses canais de comunicação, passa por para você entender o seu produto, o seu serviço e precificar da forma correta o seu negócio. Muitas vezes o problema está no seu Instagram e no seu balcão, né, da forma que você comunica e que você vende o seu produto, e não realmente na política que a gente sempre fala, falando de tal, agora tá essa briga, como é que vai ser da minha empresa. Pessoal, sai disso, sai dessa bolha. É isso que a mídia quer te passar, é uma insegurança,
que as coisas não estão bem, para você sempre ficar, e agora, como é que vai ser? Existe um cenário não tão favorável, mas a gente precisa focar no nosso negócio, porque quem foca no negócio ganha dinheiro. Se você não está ganhando, se você não está vendo resultado, você precisa focar mais no seu negócio. E eu não estou falando aqui de entrar no operacional e entrar de cabeça lá e fazer tudo, e resolver tudo, não. Estou falando em planejamento, em gestão, em entender os números. É isso que um empresário precisa fazer. Outra coisa que impacta, a falta de liderança. Equipe desmotivada, o dono apagando incêndio o dia todo. Quando você está apagando incêndio o dia inteiro, você não foca em gestão, você foca em operação. Então, uma coisa que tem que deixar clara, como empresário, a gente tem que ter claro pra gente, é que assim, apagar incêndio é bom, mas tem a dose certa. Se você ficar o dia inteiro fazendo isso, é porque você não tem uma gestão, é porque você não tem um processo, é porque você não tem uma liderança definida. Então, comece a planejar a sua rotina diária, comece a fazer uma gestão de tempo do seu dia. Você precisa ficar 14, 15 horas ali no balcão fazendo atendimento? Não, você pode treinar uma pessoa para fazer isso. Pensar em treinar uma pessoa para fazer isso, desenvolver uma liderança para fazer o que você faz hoje. Então, essa falta de gestão não dá tempo para você pensar em estratégias ali de crescimento. Sai um pouco do operacional, planeje um pouco a sua semana, vê o que você vai fazer, qual vai ser a sua rotina, faz uma gestão de tempo, porque isso vai te ajudar muito a tomar decisões corretas para sua empresa, assertivas. E olhe os números. Tira um tempo ali da semana para você olhar seus números, para você entender, fazer uma planilha, né? Colocar todas as entradas, todas as saídas do seu negócio. Isso impacta de forma positiva o seu negócio. Se você não tem uma equipe, se você não tem uma liderança, você não vai conseguir passar pelas crises que existem no nosso país. E assim, sempre teve e sempre vai ter. O Brasil é um país de crise. A gente sempre está em constante mudança, em constante mutação. Então assim, a gente sempre tem que estar se adaptando. Só que se a gente não entender o nosso modelo de negócio, não entender da gestão da nossa empresa, a gente começa o jogo perdendo. Porque quem faz isso, ele já sai na frente. Pô, eu já entendo o meu modelo, eu sei como é que eu vou. Se aparecer uma política nova, se aparecer uma regra nova, eu sei como eu vou me adaptar aqui. Agora, se você não entende nem o seu negócio, como é que você vai se adaptar a um ambiente novo de economia sem você ter indicadores e os números corretos do seu negócio? Desenvolva lideranças. Se hoje fala, pô, Felipe, eu não sei mexer com números, eu não tenho essa habilidade. O mínimo ali você precisa saber, você é dono de empresa, você precisa saber. Mas se você não tem habilidade, se você não quer ficar nessa operação no dia a dia, contrate uma pessoa que entenda de números e vai expor isso para você. Contrate uma consultoria que vai levantar esses números para você e você vai conseguir tomar decisões em cima desses números. Porque hoje, se você não tem isso, você está tomando decisão no escuro. Então, assim, sua empresa, ela não vai durar. Ela não vai durar, tá? Hoje você está vendendo, você pode estar vendendo muito bem, mas você não está criando uma estrutura ali do seu negócio. Então, começa a olhar para esses números, começa a estruturar seu negócio, começa a trazer lideranças que entendam também de processos, de financeiro, né, de administrativo, de RH. Hoje eu vejo que existe uma estratégia muito grande ali no RH, até pelo ambiente trabalhista que a gente tem no Brasil. Então assim, você tem que ter uma estratégia grande ali para você não depois ser impactado lá na frente. Então é importante você olhar para esses pontos e colocar as pessoas certas nessas funções, tá bom? Para te trazer aquilo que realmente importa no seu negócio, o que realmente de dados ali que você precisa para tomar decisão na sua empresa. Então assim, a política ela pode atrapalhar um pouco, mas a bagunça que mora dentro do seu negócio te atrapalha todos os dias, porque se você está com um negócio desorganizado, é todo dia desorganizado. Você não consegue tomar uma decisão ali nem de contratar um funcionário. Você não sabe se realmente você precisa ou você está precisando, mas se realmente você pode ou não, porque se você não está olhando os números, você não está olhando os indicadores, você não está olhando se você está tendo lucro ou prejuízo, você vai contratar uma pessoa ali pô, e agora? Será que eu contrato? Não, eu tô preciso. Mas será que é a hora? Será que não é? Será que é hora de fazer um investimento? Será que não é? Então, é importante você estar sempre ligado nos números do seu negócio. E aí, eu queria trazer umas histórias reais, né, do meu dia a dia, de crescimento na crise, tá bom, pessoal? Então, como a gente falou lá atrás, o delivery aumentou muito. Tem um cliente meu que ele começou vendendo marmitas simples e usou aquela estratégia, né, de
boi de piranha. Você coloca uma marmita mais barata ali para chamar a atenção do seu cliente, tem uma venda recorrente, você pega o custo ali e põe o básico ali, arroz, feijão, frango, e vende isso um preço baixo para atrair o seu cliente. E aí depois ele vai entrar num cardápio lá do delivery e ele vai ver que tem mais opções. Por mais R$10 você leva um prato X, por mais R$15 você leva esse aqui para 2 pessoas, tal. Então assim, você vai tendo estratégias que a pessoa chega em você por causa daquele prato com um custo baixo. Mas depois ela acaba comprando um prato mais caro ou acaba levando mais complementos ali do almoço dela, tá bom? Então assim, um cliente meu, ele fez isso, começou com entrega grátis também, né, do iFood lá de até 3 km, e o negócio dele começou a bombar, começou a vender muito. Então assim, ele saiu de 100 pedidos para 500 no ano. Então assim, foi uma estratégia muito, muito legal, que deu muito resultado e isso impacta muito. Então assim, ele começou com uma coisa simples e aquilo já virou o principal produto dele. Então assim, você fala, mas a margem do cara é baixa. Tá, mas é baixa, só que assim, ele tá girando dinheiro todo dia, tá entrando dinheiro no caixa todo dia. E isso é importante. Quando você tem uma empresa, você ter essa recorrência de venda é muito importante, porque você tendo essa mesmo com uma margem baixa, você tem um volume, e isso é importante. Aí você pode se estruturar para vender outras coisas que são mais caras, tal, até atrair esse cliente pro seu salão, né? Pensando em restaurante, mas ali você vai ter essa recorrência ali todo dia desse prato, vendendo, sei lá, 400, 500 pedidos por dia. Isso gera uma atração muito grande de vendas no seu negócio e gira dinheiro todo dia. Tá bom? Então essa é uma estratégia legal e é um exemplo real aí que aconteceu pós-pandemia, tá? Que a gente não sabia o que ia acontecer, ficou esses 3 anos, depois veio a eleição, então muitas coisas estavam ali, a gente não sabia o que ia acontecer na economia do Brasil, mas esse cliente cresceu na crise. Eu vejo muito dono de restaurante falando, eu não invisto no iFood, eles têm uma grande parte do nosso faturamento. Tudo bem, eles têm porque assim, eles dão um motoboy, eles dão a entrega, eles dão marketing do seu negócio, então assim, ele disponibiliza para vários clientes hoje que você não tem. Então assim, eu vejo como um investimento, e um investimento bom, mesmo ele tendo uma porcentagem alta do seu negócio, mas assim, pensa, quanto que você gasta de salão, quanto que você gasta de funcionário para atendimento, se você tem um caixa, né, se você paga um aluguel de um lugar, a manutenção que você precisa fazer no seu lugar para o seu cliente chegar nesse salão. No delivery você não tem isso, né? Você pode ter uma cozinha só para entrega. E aí você não precisa de toda essa estrutura do salão mais cozinha. Você pode ter só uma cozinha, você diminui o seu custo ali e fazer entregas. Então é um modelo que você escala muito mais rápido do que um salão. No salão você precisa da pessoa ir até lá, sentar, comer, você vai ter que fazer um bom atendimento e tal, o risco é maior. No delivery não, no delivery o cara faz o pedido no celular, você já vai, entrega, e cara, você ganha muito, você diminui muito o custo do seu negócio. Tudo bem, o iFood pode cobrar um pouco a mais, mas você pega isso como um investimento em marketing, em novos clientes. E depois, esse cliente sendo recorrente no iFood, você pode trazer ele para dentro também, se contratar um CRM e dar uns benefícios para ele dentro do seu CRM, cashback, alguma coisa do tipo, para você fidelizar ele. E aí você sai da plataforma do iFood, né? Então, você pode trabalhar o iFood só para clientes novos, né? E depois, quando ele está fidelizado, você vai jogando dentro da sua plataforma. Então, tem N estratégias que você pode adotar para não depender 100% do iFood. Você pode contratar um motoboy terceirizado também, sem ter o que eles chamam de full, né, do iFood, né, que é a venda mais a entrega. Você pode só trabalhar com a venda no iFood e trabalhar a estratégia de motoboy terceirizado. Isso também pode diminuir o custo. Então assim, tem N estratégias dependendo do modelo do seu negócio para você ver se faz sentido ou não aplicar no seu restaurante, por exemplo. Esse é um exemplo que cresceu após a pandemia. Muita gente investiu no iFood na pandemia porque assim não podia abrir restaurante, só que depois foi saindo, porque falou, é um custo caro, não sei o quê. E assim, o iFood também ele não deixa muito claro também os custos que você tem. Então você tem que fazer você gasta um tempo ali entendendo qual é a conta que ele está fazendo, de taxas, né, de cupons, de desconto, que às vezes você dá uma parte, ele dá a outra. Então assim, tem algumas coisas ali que
que a gente eles não deixam claro, eles não mostram esses dados, mas mesmo assim dá para você trabalhar com essas plataformas de delivery, dependendo do modelo do negócio que você tem, elas encaixam muito bem. Então assim, cliente também que estruturou o financeiro, né, na crise. Então, assim, saiu de um prejuízo de 9% e mesmo pagando imposto, ele ficou no azul, tá? A crise, pessoal, é importante também para você olhar para dentro e rever os seus números. Teve muito cliente meu que chegou na crise, ele falou, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? E ele não estava olhando os números, ele me chamou, contratou e falou, pô, Felipe, eu preciso olhar isso aqui para ver se está rentável, se não está. E aí, como caiu um pouco as vendas dele, falando de uma loja de roupa masculina, tá? Então, assim, estava no shopping, teve uma queda no faturamento e ele falou, pô, preciso olhar para dentro, olhar para os meus números porque eu não estou controlando muito bem. E aí a gente começou a fazer um trabalho de planejamento para a volta. E quando voltou, a gente ajustou a margem, ajustou os preços e ele começou a ter mais rentabilidade, mesmo vendendo menos, tá bom, pessoal? Então, assim, muitas vezes a gente acha, pô, eu estou vendendo mais, estou vendendo bem, só que a gente não está olhando para a nossa margem real, a gente não está olhando para os nossos custos. Então é importante, mesmo você vendendo bem, sempre estar olhando para sua margem, se você está perdendo margem. Porque você pode estar vendendo muito e a sua margem está muito pequena e não está cobrindo os seus gastos ali mensais. Então, eu planejei junto com esse cliente assim, ó, a gente vai voltar da pandemia, vai começar a vender menos do que vendia, mas vamos vender melhor. E vender melhor é margem, é entender a sua precificação que você tem hoje, o quanto de margem você quer ter, os custos que você tem e aplicar isso no seu produto. E esse cliente, ele viu um crescimento ali na rentabilidade no negócio. Mesmo vendendo menos no começo ali, na saída que começou a voltar o mercado na pós-pandemia, ele viu que ele estava tendo uma margem maior no produto dele. Então, é um olhar para dentro do negócio, é um olhar para os números do seu negócio, que muitas vezes o empresário não faz isso. Na correria do dia a dia, tá vendendo, então, então tô bem. Mas não é bem assim que funciona. E também, como exemplo aqui, teve empresas também que mudaram a forma do atendimento. Então, melhorou o mix de produtos, treinou a equipe, começou a trabalhar no digital, né, no WhatsApp, começou a trabalhar, fazer mais Instagram, que não fazia antes. Então, assim, a pandemia foi uma virada de chave também. Muitas coisas a gente esperava, muitas empresas eram mais passivas, né, no atendimento ao cliente. E depois da pandemia, teve uma virada de chave. Então começou a entrar mais em canais digitais, começou a chamar mais o cliente para a loja, começou a dar formas de canais de vendas também digitais, e isso é muito importante. Então essas empresas começaram a crescer também com essa mudança, né, e essa adaptabilidade nesse novo mercado, nessa nova economia. Então, essas empresas cresceram mesmo com mudança de governo, com pandemia. A gente vê muitos relatos, né, de empresas que cresceram, mesmo com todo esse cenário. Então, assim, se você não está crescendo, é porque você não está jogando o jogo certo. Você precisa jogar o jogo certo do seu negócio. E ver se o seu modelo de negócio faz sentido para você crescer também. Porque muitas vezes a gente tem que se adaptar ali para buscar crescimento. Então, assim, o que a gente vai fazer na prática? Independente do governo, se ele está bom, se ele está ruim, o que a gente pode fazer na prática para crescer como empresário, como empresa, tá bom? Então, assim, domine seu financeiro, tá? Esse é o ponto chave. Entender o que é margem, entender o que é DRE. DRE é o demonstrativo de resultados do exercício. Você pega um mês ali, todas as entradas, todas as saídas, e você, de forma simples ali, vê se está dando lucro ou prejuízo. A margem, a gente está falando muito de margem. É realmente entender se a precificação do seu produto ou serviço, se essa margem que você colocou, cobre os seus custos. Então, porque assim, para precificação, a gente tem que entender primeiro os custos do nosso negócio e depois entender o valor que a concorrência está colocando. Muitas vezes o seu vizinho está colocando um preço lá, que ele tem uma estratégia que você não tem. E aí você acha, estou fazendo com base no mercado. Só que muitas vezes ele está jogando o preço dele lá embaixo para atrair cliente e você joga também lá embaixo. Só que aqui ele tem uma estratégia, igual a gente falou, de atrair vendas com esse produto. Porque ele tem outro mix de produtos aqui que vai ajudá-lo a ter uma margem ali, uma margem média dos produtos para pagar os custos dele. E você não está olhando para isso. Você está pensando apenas na questão da concorrência. Então, se ele está jogando esse preço lá embaixo, eu vou jogar também. E aí, meu amigo, você está perdendo. Porque você não tem uma estratégia aqui de precificação. Ele tem. Ele está pensando no volume aqui, para depois chamar o cliente dele para aplicar vender esses serviços e esses produtos. E você não. Você está entrando com esse produto ou serviço aqui
Só que você não tem uma estratégia por trás. E aí você está perdendo. Então você tem que olhar para as duas coisas em precificação. Você tem que olhar para custo do seu negócio e concorrência. E você montar uma estratégia em cima disso. Então, o demonstrativo é importante, a margem é importante e entender o seu custo fixo. Aluguel, água, luz, tudo que é fixo ali do seu negócio. É o básico que quase ninguém faz. O índice de fechamento de pequenas empresas nos 5 primeiros anos é muito alto. E por que é alto? Porque os empresários não fazem esse básico. E se você está aqui vendo esse conhecimento, né, se você está tendo acesso a esse conhecimento, buscando esse conhecimento, aplique esse básico na sua empresa, se você ainda não faz hoje. Porque isso é um trampolim para o seu crescimento. É um trampolim para você passar desses 5 anos. Outra coisa, além do financeiro. 2, venda bem e sempre, que é aquele negócio. Se você está tendo recorrência na sua venda, seu caixa está sempre cheio. E isso é bom. Porque a gente fala de lucro aqui, mas o lucro é o final ali do DRE, né? A gente falou do demonstrativo. Mas o importante é você ter caixa todo dia, ali para pagar suas contas, para pagar seus funcionários, entender ali o seu modelo de negócio, se está entrando dinheiro todo dia ou não, ou dependendo do tipo de negócio que você tem, por exemplo, se é uma loja de roupa, eu parcelo em 3 vezes, tá? Então você vai receber em 3 vezes, e como é que isso vai impactar no seu caixa? Ou você vai fazer antecipação de cartão? Qual é a taxa de juros que você vai pagar para fazer essa antecipação? Então, tudo isso você precisa colocar no seu fluxo de caixa para ver se você está realmente tendo caixa no dia a dia, porque o lucro ali no final do mês você pode estar até tendo. Só que no meio do mês você fala, pô, Felipe, eu não tenho dinheiro para pagar meu fornecedor, vende seu aluguel, não tem dinheiro, mas como é que eu posso estar tendo lucro? Tá, então vamos olhar para o fluxo de caixa. Você está tendo recebimento todo dia? Como é que você está pagando suas contas? Seus fornecedores, como é que você paga? Você parcela, você joga em 3 vezes, você joga para frente de uma vez só? Como é que está sendo esse fluxo de entrada e saída do seu negócio? Está fazendo sentido? Não, então vamos mudar. Se 3 vezes não é legal, vamos jogar tudo para frente, porque eu recebo tudo lá na frente também, então eu já vou ter dinheiro para pagar eles. É uma forma, é uma estratégia. Muitas vezes a gente pensa, vamos parcelar tudo porque é a melhor estratégia. Não, pode não ser. Pode não ser a melhor estratégia, dependendo do seu... Tudo depende do quanto está entrando o dinheiro no seu caixa, e você vai pagar as contas, tá bom? Então, você tem que entender essas duas coisas, entradas e saídas, tá? Para você não chegar no meio do mês lá, eu tenho tanto para receber, tudo bem, mas você não recebeu ainda. Então, como é que você vai pagar as contas de hoje? Muitos pequenos empresários eu vejo que tem esse descompasso de entrada e saída. E o cara tá vendendo super bem, tá faturando, mas não tem caixa, muitas vezes, para pagar fornecedor, pagar funcionário, tem que se desdobrar ali para fazer a coisa acontecer. Então, se você planejar, se você fazer uma gestão e entender o seu negócio, vai te tirar muita dor de cabeça do dia a dia. Investir em marketing é muito importante. Com digital também, você tem que ter presença digital. Tem um vídeo que eu falo isso. Presença digital. Não basta só você ter uma lojinha na rua, no bairro, uma avenida movimentada. Não, você tem que ter essa presença digital. Você tem que estar no digital para as pessoas te verem, para novos clientes te verem também. Porque muito consumo hoje de produto e de serviço é fechado pelo digital, pelo WhatsApp, pelo Instagram. E se você não está com essa presença no digital, é muito importante você investir nisso. Você colocar uma pessoa boa de social media, você fazer fotos objetivas ali do seu produto, do seu serviço e falar para o seu público o que você está oferecendo. Não existe mágica no negócio. Você precisa estar em todos os canais para o seu cliente te achar, tá bom? Você que dá as alternativas para ele de como ele vai te achar. Então, o marketing é muito importante e hoje em dia, pós-pandemia, o marketing digital está muito forte e você precisa investir nisso. Terceiro ponto, tem uma rotina de gestão. Então, como a gente falou lá atrás, toda semana olhar um número e toda semana você vai corrigir seu rumo do seu negócio, como a gente pensou lá na questão do barco. Dependendo do tamanho da empresa, tá, pessoal? Porque tem empresas que são maiores ali, você tem que estar olhando todo dia ali, dependendo do tipo de impacto ali do seu negócio. Mas assim, se você não faz nada hoje, então eu brinco, do 0 ao 1 é muita coisa. Então se você não tem nada hoje, pega um dia da semana, senta e fala, eu vou olhar os números dessa semana, da semana passada, para ver como é que tá o rumo do seu negócio. E ali, pequena empresa, é muito mais fácil você direcionar. Você não precisa fazer um monte de reunião com grandes empresas, falar agora a gente vai para esse lado, agora a gente vai para esse, mas por quê? Então vamos marcar outra reunião para entender o porquê. Não. Pequena empresa, você fala, pô, tô indo pro lado errado, a gente vai para lá agora. Beleza, você já corrige ali na hora. Comunica a sua liderança,
já fala com quem precisa, fornecedores, bancos, tal, agora a gente vai para esse lado aqui. Então, é importante toda semana você olhar esses números e corrigir o rumo do seu negócio, porque em pequenos negócios, um erro ali pode ser fatal. E o quarto ponto, melhore o produto e o atendimento. Pessoal, sempre dá para melhorar o produto. O cliente volta por causa disso, ele sempre quer um produto bom e um atendimento bom, tá? Independente do ramo que você tá, você precisa dar um atendimento bom pro seu cliente. Então é pet shop, academia, serviços de manutenção, de construção. Você tem que sempre estar olhando para o seu cliente e dar um atendimento bom para ele. Consultórios, se você é médico, você tem que dar um atendimento bom. A gente chama muito de paciente, mas na verdade é um cliente ali. E ele que está pagando o seu salário, né? Então, e médico, pessoal, hoje em dia está mudando. A gente já não vai no médico porque a gente precisa, a gente vai no médico porque ele é bom. A gente tem esse poder de escolha. Se você com tal e tal médico, você pode escolher, né? E não ficar muito refém do plano de saúde. E os médicos precisam entender isso também. Você precisa dar um atendimento bom ali para o seu paciente. É o que faz ele voltar. Então entenda isso também. Consultórios, clínicas, né? É importante também a gente entender essa dinâmica, né, de cliente também. Melhor atendimento, melhor o produto, melhor seu serviço, sempre busque melhorias, tá? E isso você pode ver na sua concorrência, você sentar com pessoas que fazem um melhor atendimento que você, tem um melhor produto que você, estão no mesmo ramo, mas por que as pessoas escolhem ele e não eu? Então vai lá, vai entender o produto dele, vai entender o atendimento que ele dá e para você aplicar no seu negócio também. Então assim, a construção de aprendizagem é contínua. Você nunca vai parar de aprender, nunca vai parar de conectar com pessoas, né, que são melhores que você, porque nesse movimento você traz boas práticas para o seu negócio. E aí, em quinto lugar, desenvolva uma mentalidade de dono, tá? E você não é vítima do governo, você não é vítima da política. Não dá pra gente ter essa cabeça, pessoal. Não dá. A gente tem que sair dessa bolha, sair dessa mente limitada que o brasileiro muitas vezes tem, de culpar governo, culpar político, porque tá tendo isso, tá tendo aquilo. E isso é uma escravidão. Você não consegue sair disso, porque qualquer roda que você senta, as pessoas estão falando da mesma coisa. Então procure rodas diferentes, rodas de amigos diferentes, que não estão reclamando da política, mas que estão conversando em como faturar mais, como ter um processo melhor, como investir em um novo negócio, como adaptar o seu negócio às regras fiscais do próximo ano. Então assim, se os seus amigos não conversam disso, você está na roda errada, você está com os amigos errados. Se eles só reclamam de governo, de política, fica brigando no WhatsApp, é um, é outro, você precisa sair disso. Você precisa buscar novos amigos, novas rodas, mais conhecimento para aplicar no seu negócio, porque assim você não vai crescer. Então, você é o capitão do seu navio e você toma decisões em dados e não em falácias. Te dei muitos exemplos aqui de como empresas cresceram na crise e são exemplos reais. A gente viu também os dados, né, de Brasil em épocas de crise, de pessoas empreendendo, pessoas crescendo, faturando mais. Só não faz quem não quer. Se você quer crescer, se você quer faturar mais, se você quer ter liderança na sua empresa, se você quer contratar mais gente, você precisa sair dessa bolha, você precisa buscar novos conhecimentos. Crescer ou não crescer não é uma decisão do Congresso, é sua. Ou você continua culpando a política, ou você vira empresário de verdade. O empresário de verdade, ele mesmo nos desafios, mesmo nas dificuldades, ele vai à luta, mas não dando murro em ponta de faca, aprendendo com quem já fez, adquirindo conhecimento, sentando em mesas que as pessoas são melhores que você. Isso muda o jogo do seu negócio. Isso te traz mais maturidade, isso te traz mais aprendizado, isso te traz mais conhecimento. Então não fique preso nas falácias de política, de governo, coisas que acontecem hoje, mas traga o conhecimento para sua empresa. E você, que é empresário, precisa estar trazendo conhecimento para dentro do seu negócio, porque a sua empresa vai até onde o seu nível de conhecimento atinge. Se você não tem tanto conhecimento, a sua empresa não vai crescer muito. Se você vai buscar conhecimento em outras mesas, fazendo network, conexões, sua empresa vai crescer.
Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, acompanha a gente no canal do YouTube. Eu também estou no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, com cortes mais rápidos também, para o dia a dia do nosso negócio, para pegar ideias boas ali e aplicar na prática também. Compartilhe também com o seu amigo, empresário também, que às vezes está nessa mesma conversa que você, reclamando do governo, reclamando da política. Traga ele para um nível maior, um nível acima de discussão. O problema existe, mas não vamos ficar presos ao problema. Vamos pensar na nossa empresa, vamos focar no nosso negócio e buscar conhecimento de como vamos crescer esse ano. Obrigado, pessoal. Eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.